Seguindo, agora item 5, regras de transição para 2017. Olha só, regras de transição. O que quer dizer isso? Veja, até 2017, limite do Simples Nacional, receita bruta de até 3.600.000, certinho? E a partir de 2018, o limite de receita bruta aumenta para 4.800.000 reais, certinho? Muito bem. Aplicar as regras de 2008, né, é simples. Você está vendo aí que, né, é só focar o ano de 2018. Tá bom. Agora, como fica quando estamos no final de 2017, novembro, dezembro, e de repente excedeu 3.600.000, mas não excedeu 4.800.000. E aí? Então, veja só, regra de transição. Se a empresa de pequeno porte, em dezembro de 2017, tem que ser em dezembro, sua receita bruta ultrapassou 3.600.000, em mais de 20%, mas não ultrapassou 4.800.000. Ela continuará no Simples Nacional automaticamente no ano seguinte. Tem lógica isso, não tem? Imagine, se aqui em dezembro excedeu 3.600.000 em mais de... Excedeu 3.600.000, certo aí? Se excedeu, se não tivesse aumento de receita bruta, no ano seguinte, mês seguinte, janeiro de 2018, já tinha que fazer a exclusão, concorda? Só que, a partir de 2018, o limite é 4.800.000. Então, se excedeu 3.600.000 em dezembro, tá? Em dezembro, ultrapassou 3.600.000, mas não ultrapassou 4.800.000, ora, é justo que não precisa fazer mais nada. Ela continua no Simples Nacional automaticamente. Agora, um detalhe. Se excedeu 3.600.000, excedeu o limite do ICMS e ISS. Se excedeu o limite do ICMS e ISS, ela continua no Simples Nacional, exceto para ICMS e ISS lá em 2018. Então, conclusão. Essa empresa aqui, lá em 2018, ela vai continuar no Simples Nacional para tributos federais. Agora, ICMS e ISS vai ter que recolher de acordo com as regras do Estado e do município. Deu para entender? Tá bom? Essa é a regra geral. Agora vamos acompanhar os detalhes. Olha, nota 1. A regra de transição só se aplica se houver excesso acima de 20%. Porque se o excesso é até 20%, a exclusão é em janeiro do ano seguinte, não é isso? Mas como a receita bruta aumenta para 4.800.000, então não tem que fazer nada, ela continua. Agora, se excedeu 20%, mas não excedeu 4.800.000, né? E se isso ocorrer em dezembro de 2017, ela continua no Simples Nacional. Então, aplico essa regra de transição. Entendido aí? Nota 2. Se ocorreu excesso de mais de 20%, agora é mais de 20% sobre que valor? Sobre 3.600, que é o teto de 2017. Estamos falando de 2017, certo aí? Que dá 4.320.000, mas não ultrapassou 4.800.000. E isso aconteceu de janeiro a novembro. Então, veja que se ocorreu de janeiro a novembro, não tem por onde correr. Exclusão no mês seguinte, então eu tenho que excluir, digamos que excedeu em novembro, tá? Ultrapassou 20% sobre 3.600, então ultrapassou 4.320.000, digamos que deu 4.500.000, certo aí? Apesar de não ter ultrapassado os 4.800.000, mas ocorreu em novembro, então eu estou aplicando ainda a regra antiga, não é a regra de transição.
Nesse caso, a exclusão ocorre no mês seguinte, em dezembro. Agora imagine a chatice. Eu faço a exclusão em dezembro, fico um mês no lucro presumido ou lucro real, e se não excedeu 4.800.000, lá em janeiro do ano seguinte ainda vou poder voltar ao Simples Nacional. Entendeu aí? Vou repetir. Veja, nota 2. Se o excesso foi acima de 20% sobre 3.600, que dá 4.320.000. Então, hipótese. Por exemplo, faturou 4,5 milhões. Excedeu os 20% sobre 3.600, certinho? Mas está dentro de 4.800.000. Tanto faz. Porque isso ocorreu até novembro. De janeiro a novembro. Então, se ocorreu esse excesso acima de 20% sobre 3.600 de janeiro a novembro, naquele mês seguinte eu já tenho que fazer a exclusão. Aí é o que eu estou dizendo, se ocorreu em novembro, então eu faço a exclusão em dezembro, fico um mês no lucro presumido ou lucro real, e lá em janeiro, como não excedeu 4.800.000, eu vou poder voltar ao Simples Nacional. Entendido aí? Nota 3. Início de atividade. Já vou te antecipar. Empresa que teve início de atividade em 2017 não está sujeita à regra de transição. Portanto, se extrapolou 20%, ela tem que retroagir ao mês de início de atividade e fazer a exclusão. Certo? Aquela regra que você já estudou comigo. Então, início de atividade em 2017. Exclusão retroativa a início, se é mais de 20% do limite proporcional de 2017. Agora, detalhe, ó, ela ultrapassou em mais de 20% sobre 3.600. Mas, se não ultrapassou 4.800.000, pode voltar ao Simples Nacional lá em 2018. Então, vamos para a prática aqui, olha. Regra de transição, vamos enxergar aqui no gráfico, Simples Nacional. Estamos falando aqui de 2017, certo aí? Então, a regra de transição se aplica aqui, né? Deste ano para o ano seguinte. Então, o excesso vai ocorrer aqui em 2017, tá ok? Então, vamos lá. Item A. A receita bruta da empresa de janeiro a dezembro de 2017 é de até 20% de 3.600, que é até 4.320.000. Certo aí? Bom, aqui está tranquilo. Né? Está dentro dos 20%. Então, nesse caso, permanece automaticamente no Simples Nacional no ano seguinte. Não tem que fazer nada. Certinho? Agora, B. Se de janeiro a dezembro de 2017 teve excesso de mais de 20% sobre 3.600, ou seja, 4.320.001 quer dizer, acima, não é isso? Mas não ultrapassou 4.800.000. E esse excesso se deu em dezembro. É o que eu falei lá. Ela permanece automaticamente no Simples Nacional por uma razão justa. Certo? Ocorreu em dezembro. Então, no mês seguinte, ela permanece no Simples Nacional. Agora, item C. Se de janeiro a novembro ocorreu excesso de 20% sobre 3.600, então ultrapassou 4.320.000. 4.320.001. Mas não ultrapassou 4.800.000, fica excluído no mês seguinte ao excesso. Aí depende do faturamento de novembro, porque se com o faturamento de dezembro, eu disse novembro, mas com o faturamento de dezembro não ultrapassou 4.800.000, ela tem a possibilidade de fazer nova opção em janeiro de 2018. Esse é aquele último caso lá. Né? Então vamos lá. Hipótese, a empresa faturou 4.500.000 de janeiro a novembro. Certo aí? Ultrapassou em 20% os 3.600. Certo aí?
Aí o que ele tem que fazer? Lá em dezembro ela tem que fazer a exclusão do Simples Nacional e optar pelo lucro presumido ou lucro real. Aí, some aí, 4 milhões e 300. E vamos supor que 4 milhões e 500 mil. Vamos supor que em dezembro teve um faturamento de 200 mil. Então, 4 milhões e meio. Mais 200, 4 milhões e 700. 4 milhões e 700 está dentro de 4 milhões e 800 mil, concorda? Nesse caso, ela pode fazer nova opção lá em janeiro de 2018 para o Simples Nacional. Entendido aí? Muito bem, é isso. A regra de transição para o Simples Nacional que se aplica de 2017 para 2018. Tomar muito cuidado aí no mês de dezembro de 2017. Tá ok? Assista esse vídeo, né? Se necessário, até mais de uma vez. Você tem que dominar esse negócio aí. Tá ok? Até já.